Olá pessoal, nós estamos começando o 8º episódio do Netcast, o podcast da Network Serviços. Hoje, pela primeira vez, nós estaremos com um representante de uma loja de materiais de construção. É uma empresa que é especializada em impermeabilizantes. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre ela e qual que é a empresa que se trata do Netcast de hoje. Mas antes eu vou estar convidando vocês para estar nos acompanhando nas nossas redes sociais, né? Nos sigam no nosso Instagram, que é Network_Serviços, no nosso YouTube, que todos os episódios do Netcast estarão disponíveis lá para vocês nos acompanharem. Esse daqui que nós estaremos fazendo hoje e os demais que nós já fizemos também. Então é só ir lá no YouTube, pesquisar Network Serviços, pode ser tanto com cedilha quanto sem, que dá certo. E também o nosso site, que é www.networkserviços.com.br. Aqui é o detalhe, que daí o Network Serviços, os serviços é sem a cedilha, fica networkservicos.com.br. Lá no nosso site vocês terão a oportunidade também, para quem tem o sistema operacional Android, baixar o nosso aplicativo através da Play Store ou Google Play. E para quem tem o iOS do iPhone, também está buscando na App Store. É só digitar também Network Serviços nas duas lojas digitais, tanto com cedilha quanto sem também vai dar certo. Vocês baixam o aplicativo e começam a acompanhar a Network e todas as empresas que estão disponíveis lá dentro. Nós gostamos sempre de reiterar, né, que o nosso aplicativo ele é voltado para o setor da construção civil. Nós somos focados nisso, né? E todas as empresas lá que estão em destaque são serviços relacionados à construção, reforma, manutenção e reparo. Hoje, então, nós estaremos apresentando aqui a Impertix do Brasil. É a casa do impermeabilizante em Londrina. O representante de hoje é o gerente comercial da Impertix, é o André. Tudo bem, André? Tudo bem, boa tarde, João. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom, André. Qual que é a expectativa aí de estar fazendo o podcast? É a primeira vez sua fazendo esse formato? É a primeira vez, né? Um formato que está em alta aí. A gente tem diversos programas a nível de internet no Brasil. É um programa que eu acho que vai virar tendência, não tem como fugir disso, né? Sim. Tá todo mundo, na verdade, tá abrindo um podcast novo aí. A cada semana você vê até caras que trabalhavam em televisão abrindo o seu próprio podcast. É um formato que me agrada muito, um formato que nos Estados Unidos, no Canadá, eu acompanho caras aí há muitos anos já, que já tem esse formato de entretenimento, de entrevista. Eu acho que só tem a agregar aí para o mercado de Londrina. Que bacana, hein, André? A gente sempre comenta, né, que o pensamento nosso da Network Serviços, né, em fazer o podcast é justamente para aquele cliente, né, que está buscando um determinado serviço, poder se identificar com as pessoas que estão por trás do negócio, né? E é humanizar o negócio mesmo. É dar essa segurança a mais para quem está acompanhando ali o aplicativo, acompanhando o nosso Instagram, que a gente posta também as empresas, né, diariamente, e tá podendo enxergar, né? Mas quem que tá por trás, sabe? Qual que é a visão de negócio, né? Qual que é o pensamento? E para passar essa credibilidade mesmo e até facilitar os futuros contratos serem fechados, né? Com certeza. A gente está bem satisfeito com esse formato, um formato que a gente está esperando que nos traga um resultado interessante, justamente porque tem esse contato mais próximo do cliente final com a empresa, né? Sim. Basicamente isso aí. Ô André, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Eu gostaria de saber como que começou a Impertix do Brasil. Conta um pouquinho da história da Impertix para nós. Legal. A Impertix, ela nasceu de uma empresa também do diretor-presidente do grupo, que é o engenheiro Sidney Meyer, chamada Tix Engenharia. Inicialmente era uma empresa de serviços de engenharia, focada em impermeabilização e reparo estrutural. E com o passar do tempo, ele já tem até um histórico de ter trabalhado em algumas lojas que vendem material de construção. Com o passar do tempo, ele constantemente tem até hoje a demanda de comprar material para uso na própria obra da Tix, e com isso ele teve a vontade de abrir a própria loja, que aí há 2 anos e meio, quase 3 anos, nasceu a Impertix, né?
é uma revenda técnica, não é uma loja de material de construção tradicional. A gente tem esse formato bem técnico mesmo, de abordagem técnica de material, de consultoria técnica, justamente para nos diferenciar, tentar trazer esse diferencial para o consumidor final. Né? Então é uma loja que não trabalha com a linha mais arroz com feijão dos materiais de construção. Por exemplo, lá você não vai encontrar o cimento, a pedra, a areia, o ferro. Você vai encontrar materiais mais técnicos, né, como impermeabilizantes, adesivos, selantes, uma linha mais específica da construção civil. E é uma linha que a gente consegue atender tanto construtoras, prestadores de serviço que trabalham com esse tipo de material, e também os consumidores finais. Sim. Que tanto para uso próprio, que é aquele faça você mesmo, quanto alguma obra particular. Por exemplo, o cara construir uma piscina na casa dele e ele precisa de um impermeabilizante para aquela piscina. Então ele pode procurar a gente tanto para uma consultoria técnica para entender o porquê do uso daquele impermeabilizante e ser assessorado para o uso mais correto, quanto a compra efetiva do material e, se necessário, da mão de obra com a Tix Engenharia. Ô André, por curiosidade então, né? A Impertix a gente percebe assim, né? Nós da Network, toda a equipe de vocês, equipe de venda, né? Você acabou de nos dizer, ela tem esse caráter técnico mesmo, né? Tem engenheiro civil por trás da empresa, que é o Sidney. Tem a questão de ser especializado num assunto, que é a parte de impermeabilização, impermeabilizantes. Mas a equipe de vocês, a gente percebe que é uma equipe altamente treinada, né? O pessoal sabe de todos os detalhes de cada produto, tem, tipo, conhecimento mesmo do produto, né? A gente precisa disso justamente para tentar diferenciar o atendimento com esse cunho mais técnico. Até porque alguns materiais que a gente trabalha, a grande maioria deles na verdade, tem alguns detalhes que se o vendedor não tiver o conhecimento pleno daquelas características, ele acaba indicando o uso de um material incorreto. Então, a demanda técnica que o material necessita para ser vendido obriga a gente a treinar os caras. Né? Então, nossa equipe hoje, a gente tem recrutado pessoas que têm um pouco de experiência comercial com o material técnico, ou pelo menos uma experiência bem profunda com venda técnica. Né? Eu te dar um exemplo. Minha última contratação, eu contratei um vendedor de pneu. Por que o vendedor de pneu? A venda de pneu, ela é técnica, então você tem as medidas, gramatura do pneu, se ele tem cravo ou não tem, se ele é para pista molhada, enfim. Cada carro tem um tipo específico de pneu, dependendo da roda. É uma venda quando o cara ele não acorda hoje e fala assim, hoje eu vou comprar um pneu. Ele vai comprar quando ele precisa. Exatamente. Da mesma forma de um material técnico, de construção. Só vai comprar quando ele tem alguma necessidade em obra. E também você precisa ter um cuidado para recomendar o uso correto para que o cara tenha uma experiência de uso mais próxima do perfeito possível. Que é o caso também dos materiais técnicos. Então, infelizmente, a mão de obra hoje ela não está no mercado qualificada para isso. A gente precisa treinar esses caras dentro de casa. E os fabricantes, que são os nossos grandes aliados. Como a gente tem a possibilidade de ter um poder de barganha, de trazer esses fabricantes para vender os materiais dentro da loja, a gente troca essa parceria com a vinda dos técnicos, muitas vezes engenheiros dos próprios fabricantes, para treinar o pessoal dentro de casa, né? Fazer os treinamentos in company, que a gente chama. Então, a gente treina esses caras dentro de casa justamente para eles terem a capacidade de ter esse atendimento técnico. Muito interessante, André. E aproveitando esse gancho aí, né, que você comentou da questão, assim, da educação do público mesmo, né? Que você deu o exemplo do pneu, que a pessoa só vai comprar quando ela vai precisar daquilo, né? Mas, assim, o que eu percebo, sendo um engenheiro civil, é que a maioria das pessoas, né, e leigas no assunto, né, elas ainda não têm o conhecimento e talvez até uma certa responsabilidade
da importância do material impermeabilizante, né, na obra delas, né, na casa, no apartamento, seja onde for. E aí eu não sei, eu gostaria até de saber se a Impertix ela tem algo voltado para essa questão de educar o público mesmo, de mostrar a importância de comprar o material com vocês, né, independente do fabricante que seja, pela finalidade do uso mesmo. Sim, a gente tem, a pandemia ela acabou dificultando um pouco esse tipo de trabalho, porque as pessoas, além de não terem um receio de participar de eventos fechados, né, o fluxo de pessoas na loja ele diminuiu bastante. Isso, grande parte dos segmentos aí, se você passar na frente das lojas, você não vai ver mais lojas cheias como você via antes. Sim. O que a gente tem feito agora com a diminuição das restrições, né, depois da parada da obrigatoriedade do uso de máscara e tudo mais, é retornar, no caso da Impertix, iniciar, porque a Impertix tem basicamente a idade da pandemia. Exatamente. A gente inaugurou a Impertix praticamente um mês antes do início da pandemia. Foi o momento mais tumultuado ali, que a gente chama. O olho do furacão. O olho do furacão mesmo. E então agora a gente está iniciando esses trabalhos que a gente chama, os primeiros trabalhos a gente tem chamado de toda terça técnica, né? Então agora dia 28 de junho, se não me engano, dia 21, semana que vem, vai ser a primeira terça técnica da Impertix, que a gente vai fazer o convite a alguns engenheiros, arquitetos, dependendo muito do tema. Esse primeiro vai ser voltado aos empreiteiros, aplicadores de materiais de impermeabilização. A gente chamou alguns empreiteiros e aplicadores aqui de Londrina. A Weber Quartzolite vai participar em conjunto conosco. E nós vamos ter uma manhã, um coffee break ali na frente da loja, onde a gente vai apresentar algumas linhas da Quartzolite, explicar, vai ter uma van, que é uma van laboratório da Quartzolite, com 2 técnicos de São Paulo. Esses caras vão aplicar os materiais numa placa USB para mostrar para os aplicadores características, tempo de cura, né, de determinados materiais, para que se abra um espaço para tirar dúvidas técnicas, características, comparar com os materiais que são de outros fabricantes. E a gente pretende fazer esses eventos de terça técnica a cada 15 dias, com a participação de um fabricante voltada a uma especialidade do público. Sim. Ou chamar, por exemplo, uma indústria de tinta e falar sobre conceitos de acabamento de tinta, chamar uma indústria que mexe com revestimento cerâmico para falar das tendências de decoração cerâmica, enfim. Não pensamos ainda, mas a ideia é fazer para trazer justamente o consumidor final para dentro da loja, mostrar a nossa loja, mostrar a nossa cara e envolver eles com esse cunho mais técnico, né? Sim. Que vai possibilitar a tomada de decisão do consumidor final com um embasamento técnico, já sabendo alguma coisa ou quase tudo daquele nicho que a gente vai estar apresentando naquela oportunidade. Sim, e eu gostaria até de dar os parabéns aí para a Impertix, porque a ideia é excelente, né? E eu acho que é super importante mesmo, né? Essa questão da educação que a gente comentou aqui, porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes as pessoas elas só dão valor quando é da necessidade, né? Então, por exemplo, ela está tendo um problema de infiltração na casa dela, no apartamento, até ela descobrir a origem daquilo ali e ela começar a enxergar que faltou, de repente, aplicar um determinado produto que seja, né? Sim. Então, é bem interessante esse trabalho de vocês aí, viu? E a Impertix, ela em conjunto com a Tix Engenharia, hoje nós temos no nosso corpo de funcionários da Tix Engenharia em torno de 5 a 6 engenheiros, se não me falha a memória agora. O pessoal, eles estão treinados a nos ajudar fazendo visitas técnicas em conjunto com os nossos consultores técnicos para identificar patologias. Então, por exemplo, você tem lá uma casa e você está com uma goteira num determinado ponto da sua laje, nós temos condição de mandar esse técnico ou o fabricante junto com a gente ou o nosso corpo de engenharia para identificar o problema, ver qual é a solução mais plausível e fazer um orçamento de material, talvez até de mão de obra para a execução daquele reparo. E aproveitando aí a questão dos fabricantes mesmo, né? Por curiosidade, como que funciona essa questão assim? A Impertix, ela vai até as fábricas, né, determinada marca, determinado produto, como que é essa interação? Ou as fábricas vêm até a Impertix? Como que funciona, só para a gente entender um pouquinho?
A grande maioria das fábricas elas já tem essa atuação de buscar os lojistas. Algumas fábricas fazem essa segregação que eu comentei com você, de revendas técnicas e o que eles chamam de varejo, né? Os varejos seriam os depósitos de material de construção tradicionais. Sim. E as revendas técnicas são as lojas como a Impertix, que tem esse cunho mais técnico. Então, por exemplo, Quartzolite, a própria Vedacity, Viapol, eles já buscam a gente com os seus representantes, com os seus gerentes comerciais, para introduzir os produtos deles dentro da loja. Então já tem essas parcerias formadas, né? No início da loja a gente começou com alguns fabricantes não tão conhecidos e depois que a loja foi ganhando corpo, a gente foi recebendo a visita dos grandes, né? Hoje toda a fachada, se alguém passar lá na frente da loja, a fachada da nossa loja, ela é toda da Vedacity, né? Que nos trouxe injetou marketing pesado no início com a gente, está conosco até hoje. A Maxton de Santa Catarina, nós temos a Draico, enfim. E alguns fabricantes, eles também têm esse cunho mais técnico, eles não têm produto para prateleira. Inclusive os baldes, se você pegar as embalagens, elas não têm grafia nenhuma, é o nome do produto, normalmente um nome com numeral, né, 500 GT. Sim. E você não vai encontrar isso na Telenorte, na Leroy Merlin, nessas casas de mais home tradicionais. center. Exatamente. Então esses caras, sim, a gente tem que buscar soluções no mercado de fabricantes não tão conhecidos, que normalmente vêm através de indicações de outros engenheiros, outros aplicadores de outras regiões, de grupos de engenheiros que o próprio Sidney participa. E a gente busca esses caras para trazer essas soluções aqui para Londrina. Um exemplo muito, muito forte que a gente tem trabalhado bastante é um fabricante de São Paulo chamado Inlube. Eles têm uma força muito grande em óleos e aditivos para lubrificação e um braço também na linha de impermeabilizantes. Então são produtos extremamente técnicos, bem interessantes, que a gente tem usado tanto na revenda de material dentro da Impertix, quanto na execução de obras pela Tix. Ô André, agora você fica à vontade, chegou o momento de você fazer a apresentação já um pouco mais robusta, assim, um pouco mais detalhada mesmo, né? O início é sempre esse bate-papo que a gente troca uma ideia, tenta entender o início, né, do processo, da abertura da Impertix. E agora é com você aí, André. Maravilha. Então a gente separou ali algumas coisas importantes para a gente falar sobre a nossa empresa. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer quais são os nossos diferenciais, né? Hoje a gente, como eu falei, tem um grupo de engenheiros por trás da nossa empresa, do nosso grupo. Esses engenheiros, eles participam, principalmente o engenheiro Sidney, que é o especialista mesmo na linha de impermeabilização, talvez um dos maiores especialistas aqui na região de Londrina. Ele, em conjunto com a gente, faz essa busca por produtos técnicos para qual tipo de linha que a gente vai trazer para dentro da loja. Então, cada linha que nós temos ali é muito bem pensada, muito bem estruturada, tentando quebrar alguns paradigmas de marca, principalmente, que tem de uso de senso comum, principalmente o pedreiro mais antigo, né? O famoso Bianco, a gente conhece. Sim. O famoso Neutrol. Então, a gente tenta trazer alternativas, muitas vezes com custo um pouco mais barato, que tem o mesmo rendimento, que tem a mesma performance. O atendimento é personalizado, então hoje a gente... eu estou muito satisfeito com esse tipo de abordagem que nós temos. Todas as pessoas que passaram, que estão com a gente ali como consultores técnicos, tem essa abordagem de atendimento personalizado, um atendimento bem humanizado, onde a gente tenta tirar o cliente da vala comum e tratá-lo de uma maneira bem especial. A gente tem um feedback muito positivo, tanto no Facebook quanto no Instagram, nesse sentido, de ter um atendimento muito legal. É uma coisa que eu prezo muito para a nossa equipe. A logística própria de entregas, a gente conta com 5 ou 6 carros de frota própria para fazer as entregas em D+1. Então hoje você fecha um pedido comigo, hoje eu consigo te entregar ele amanhã em toda a região 43 aqui de Londrina e região 44 também, porque a gente tem uma loja lá em Maringá. Sim. Então de um dia para o outro eu consigo atender região 43 e 44 e através de transportadoras, posso dizer que o Brasil todo, né? Em cima disso, André, eu percebo assim, acompanhando um pouquinho da Impertix no Instagram, né? Queria até também aproveitar aqui a oportunidade de dar os parabéns pelas postagens que vocês fazem no dia a dia, porque
tem muito desse caráter, né, de mostrar o produto, mas de falar o porquê, né, qual que é o sentido de usar aquele produto, né, Isso. que volta a dizer aquela questão da educação do público mesmo, né, do pessoal tá vendo no dia a dia. Eu até ia comentar com você a questão de frete, né, porque na região de Londrina, até um determinado raio, não sei, você pode dizer melhor, vocês têm o frete grátis, é isso? Exatamente. Hoje, quando você liga lá e cota algum tipo de material, eu sempre vou te dar esse material entregue na região 43, 44, custo zero de frete. Ou com nossa frota ou com frota terceirizada. Aqui nesse raio de 150, 200 km de Londrina, a entrega é já embutida no preço que eu te passar. Salvo raras exceções que normalmente estão envolvendo o peso do material. Tem alguns materiais de construção dessa linha técnica que eles são pesados e baratos. Uhum. Então a carga se torna uma carga muito cara. Então nesse sentido, dependendo, a gente cota o material separado e cota um frete à parte para o cliente não pagar o ICMS dentro do produto. Porque se eu te colocar o preço do material, custo frete de te entregar, você vai estar pagando ICM em cima desse custo. Uhum. Às vezes eu faço uma cotação como se você tivesse vindo retirar e o frete à parte para você não pagar o ICMS em cima do frete. Nossa, que legal, hein? Mas é um pouco mais raro disso acontecer. Uhum. Né? E os preços que a gente tenta ser competitivo, né, muito forte aqui dentro de Londrina. Claro que a gente tem bastante incidência tanto dos fabricantes vendendo direto, quanto de revendas maiores de outras cidades, né, Curitiba, São Paulo, que atacam aqui Londrina também. Uhum. Mas a gente tenta hoje, a gente está muito forte aí com os fabricantes para trabalhar com as tabelas, chamadas tabelas A, né? Uhum. Para trazer o melhor preço aí pro mercado de Londrina. Sim, e sempre também com aquele detalhe relacionado a volume, né? Uma coisa é eu, consumidor final ali, chegar e querer tipo uma lata ou um balde, ou então eu querer 10, 20, 100, né, do mesmo produto, né? Isso. Consegue uma margem maior, né? Com certeza, porque o volume de compra com o fabricante de produto de construção, você consegue estágios de desconto maiores, né? Então, quando eu vou repassar isso para o cliente final, também consigo trazer um benefício de desconto maior. Então, eu queria apresentar para vocês aí o diretor-presidente, né, que foi o fundador da TICS Engenharia e também da Impertix, que é o engenheiro Sidney Maier, formado em Engenharia Civil pela Unopar, está concluindo a pós-graduação em Tecnologia da Impermeabilização pelo IDD. Ele é o diretor técnico comercial do grupo TICS, da Impertix e da TICS. Ele que está na frente, principalmente, das determinações de consultoria e engenharia. Então, hoje a gente não toma nenhuma decisão de afirmação de engenharia sem consultar o Sidney, que realmente ele tem uma bagagem muito grande, já está aí há 15 anos nessa área, e há 12 anos na frente da TICS Engenharia. Então, é um cara que tem um conhecimento técnico muito grande, um respeito dentro do mercado de engenharia aqui na região de Londrina também muito grande. E se tornou referência, inclusive, Se tornou referência. Hoje, bastante consulta técnica de projetos de engenharia, de tomadas de decisão em impermeabilização. Bastante gente consulta o Sidney para ver qual é a determinação dele para aquele tipo de característica. Tanto que hoje a gente forma esses profissionais muito pensando no que o Sidney pensa como certo de impermeabilização ou não. Preparação de substrato, qual tipo de material que pode ser usado em determinada área. Sim. Isso, o que ele pensa como correto é o que o nosso corpo de comercial técnico também tenta repassar para os clientes. Se for, por exemplo, um material mais líquido, quantidade de demão, aí tempo de cura, né? Tempo de cura. E também, por exemplo, você pega lá uma laje que vai receber assentamento cerâmico, por exemplo, né, uma cobertura de um prédio. Alguns pensamentos de impermeabilização podem te indicar um material que a gente discorda do uso. Então a gente recebe de vez em quando clientes na loja. Eu estive numa outra loja, me disseram que dá para usar manta líquida. Não, manta líquida a gente entende que não dá para ficar confinada com revestimento cerâmico em cima. Então a gente tenta passar para o consumidor final qual é o nosso entendimento técnico daquele tipo de impermeabilização e o que a gente faria se a obra fosse nossa, vamos dizer assim. Sim. Basicamente isso aí.
Isso daí é o cuidado e o zelo mesmo com a obra, né? É até a responsabilidade naquilo que vocês estão entregando, né? Porque de certa forma o revendedor técnico, se ele indicar o uso de um material incorreto, ele pode vir até a ser questionado. Sim. Né? Claro que a gente tem alguns controles para isso. A gente não responde tecnicamente pelo uso do material, salvo se a TICS Engenharia estiver participando da execução. Né? Então, se você entra na loja e pede para comprar um Bianco, e eu não sei o que você vai usar esse Bianco, aonde você vai usar, qual tipo de uso você vai fazer. Não sei, eu vou te orientar a utilizar ele de uma maneira tradicional, mas se você usar ele para uma outra finalidade que não condiz com a sua produção, com o que ele foi feito, para que ele foi feito, a gente está isento de qualquer responsabilidade. Mas a gente tem que estar sempre informando o cliente de alguns cuidados para que o cliente não faça errado e venha questionar a gente depois. Né? Exatamente. E aí, inevitável a gente falar da TICS Engenharia, como eu comentei anteriormente. Foi ela que surgiu anteriormente e deu a vontade para o Sidney abrir a loja. Né? A TICS Engenharia é especialista em impermeabilização. A gente hoje participa das maiores obras em Londrina e região, na linha de impermeabilização. Fora de Londrina, temos obra no interior de São Paulo, temos obra próxima a Campinas, e tanto obras comerciais, obras residenciais de prédio, mas também obras industriais. A gente participa, acabamos de entregar uma obra da JBS no interior de São Paulo, que foi uma obra muito grande. Participamos de diversos tipos de sistemas de impermeabilização para tanques, unidade de tratamento de efluentes, lajes de cobertura, telhados, enfim. É uma empresa que tem crescido de forma exponencial e realmente tem trazido resultados interessantes para o grupo, porque como o Sidney está na frente desse parte técnica, esse respeito ele reflete na Impertix também, que está por trás do Sidney também. E eu percebo também, né, pegando aí a TICS, né, como exemplo agora, é a questão de vocês terem parcerias já fechadas com construtoras de renome aí, né? Exatamente. Hoje a gente está em quase todas as obras da Yoshi aqui em Londrina, somos nós que executamos as impermeabilizações externas, né, como caixa d'água, laje de estacionamento, piscinas. Temos algumas outras construtoras, em Maringá, por exemplo, temos a Catamarã, já fazemos serviço para Rosa dos Ventos, enfim, grandes construtoras de Maringá e grandes construtoras aqui de Londrina também. O André, só por curiosidade, você pessoalmente, né, você começou o seu trabalho no grupo, né, da TICS, com a TICS Engenharia, ou veio a partir da abertura da Impertix? Como que foi assim a sua vinda para a Impertix do Brasil? A loja já estava aberta, como eu te falei, ela abriu em março de 2020, que foi a pandemia, né? Eu entrei na Impertix em março de 2021. Certo. Depois de um ano que ela tinha sido já inaugurada. Eu vim de um outro grupo de empresa técnica no ramo de construção civil, é um concorrente nosso. E quando o Sidney, na época, o antigo gerente comercial dele tinha saído da empresa, eu também estava disponível no mercado, a gente já se conhecia, porque a gente já trocava figurinha, trocava figurinha. A gente conseguiu conversar e acabamos se ajustando, e desde março então de 2021 eu estou à frente da operação comercial do grupo. Na TICS Engenharia, não. A TICS, toda a parte comercial é feita pelo Sidney. Tá. Eu respondo apenas pelo grupo Impertix, que são as lojas, né? E a TICS, além de impermeabilizações, ela atua na parte de reparo estrutural, que são alguns reparos em vigas, pilares, estruturas de concreto que estão danificadas, projetos de injeção de poliuretano, que é um aspecto bem técnico da linha de serviço de engenharia, que são bombas injetoras que injetam poliuretano dentro da estrutura para impermeabilizar de dentro para fora. Estruturas, por exemplo, que você não tem acesso à parte interna. Você tem, por exemplo, um vazamento num grande tanque de efluente de uma indústria química. Você não consegue esvaziar aquele tanque para tratar por dentro, para depois colocar o efluente de novo. Então, o que você tem que fazer? Injetar
algum material através de bicos injetores para que ele sele de dentro para fora e você não precise tirar aquele líquido de dentro do tanque. Então, a gente é especialista nisso também. Além disso, juntas estruturais de alta performance, então chamada perfil EPDM, a gente vê muito isso em shoppings, grandes estacionamentos, que é aquela borracha grossa, preta, que fica nas juntas de dilatação de estacionamento. Né? O processo de instalação dessa junta é bem técnico. A TICS Engenharia tem condições de fazer isso aí. A gente tem os materiais, as bombas, injetoras, tem toda a parte de maquinário para executar esse tipo de obra. E agora, a última, vamos dizer assim, aquisição nossa foi, a gente vai iniciar o processo de instalação de mantas de PVC, que são mantas pré-moldadas, já vêm prontas do fabricante, e elas são instaladas através de termofusão, uma máquina de termofusão que une uma ponta da manta com a outra, forrando a laje, né? É mais ou menos o formato da manta asfáltica? Ou difere um pouquinho, assim? Difere um pouquinho. A manta asfáltica ela é por colagem de aquecimento. Ah, tá. Você aquece o asfalto e gruda o asfalto na manta. Tá, certo. A termofusão da manta de PVC, você gruda ela nela mesma. Ah, entendi. E ela fica flutuante em cima da laje, né? Então, ela é uma camada, é uma película que vai em cima da laje, mas ela é flutuante, presa apenas por perfis metálicos e termofusão entre as camadas da manta. Ela, se eu não me engano, ela vem com 1,25 de largura. Então você estende ela na laje, do lado dela você estende a outra e gruda uma na outra por termofusão. A gente vai começar a trabalhar com esse tipo de instalação também, que é um tipo de material que tem crescido nos últimos 5, 10 anos, o uso dele no Brasil, principalmente pela alta do petróleo, né? Então está cada vez mais difícil, mais caro você impermeabilizar com manta asfáltica. Exatamente. E as construtoras estão procurando alternativas aí. Deve ter até um pouco de caráter agora que está tudo na moda, assim, falar um pouco dessa parte mais ambiental, né? Sim. Tudo mais sistema de coisas que são renováveis, né? A gente fala de energia renovável, mas é tudo esse negócio voltado para o meio ambiente mesmo, né? Exatamente, porque a manta PVC ela tem uma durabilidade extremamente maior que a da manta asfáltica. Então, além de ela não ser nociva ao meio ambiente, a instalação dela. Você não mexe com fogo, você não é mais seguro, né? Porque a termofusão é por calor, mas você não tem chama. Então não há risco de incêndio, não há risco de intoxicação. Então o processo de instalação é muito mais limpo também. Você comentou a questão da durabilidade do produto, né? A manta, qual que é, mais ou menos assim, se a gente fizer um comparativo da durabilidade da manta asfáltica para essa de PVC, é isso? Isso. Depende muito do formato, das condições de aplicação da manta asfáltica. Se ela é uma manta simples, uma manta dupla, colada apenas com maçarico ou colada com asfalto derretido, você vai aumentando a durabilidade. Eu precisaria te consultar isso, mas de memória nós temos em torno de 20 anos na manta asfáltica e 30 a 50 anos na manta de PVC. Nossa, depende muito do tipo de instalação, da aplicação, da espessura da manta de PVC. Quanto mais espessa, mais durabilidade ela tem. Depois a gente pode até trazer esses números e soltar no nosso Instagram lá. Sim. Com certeza já está pronto alguma coisa sobre isso. A gente está trabalhando junto com o fornecedor que vai nos trazer a manta PVC aqui para Londrina. E logo a gente já deve soltar esses posts que você comentou, né? A gente coloca as comparações de sistemas e com certeza o nosso departamento de marketing vai soltar lá questão de vida útil também. Sim, já vai acompanhando a Impertix no Instagram, né? É @Impertix @Impertix_Brasil. @Impertix_Brasil. Exatamente. Curte, comenta tanto os nossos feeds quanto o nosso stories lá, que tem muita coisa boa, muita coisa legal para o consumidor final. A gente faz um negócio muito voltado ao usuário do Instagram mesmo. Sim. Ao engenheiro, até a dona de casa que quer saber alguma coisa sobre material, às vezes tem algum vazamento. Alguém está fazendo uma obra, mas não tem tanta noção ainda, né? Exatamente. Ou tá lá em casa, daí tem aquela bolha na parede que fica feio, daí quer entender o que é aquilo lá, qual o tipo de produto que a gente consegue para minimizar aquilo.
lá no nosso Instagram com certeza vai ter algum post lá voltado àquele tipo de material. E agora chegamos aí na Impertix do Brasil mesmo, que é a loja técnica que a gente tem falado, né? Ficamos ali na JK 442, bem no início da JK. Uhum. É uma loja que tem uma capacidade de atendimento muito legal, a gente está com um nível de estoque interessante, consegue atender pronta entrega aí os mais diversos níveis e tipos de materiais que nós trabalhamos. No próximo slide a gente vai falar um pouco dos segmentos de atuação, dos tipos de produto. Uhum. Mas é uma revenda técnica especializada em produtos químicos, que conta aí com esse cunho técnico por trás, que vai dar o atendimento mais próximo possível de um atendimento de engenharia mesmo, né? Sim, totalmente personalizado, né? Exatamente. Então aí a gente tentou colocar em grupos, né? Inclusive esse material é um material que está no nosso material de marketing impresso, atualizado, que foi atualizado agora no mês de junho. Quais os segmentos que a gente atua na linha de químicos, né? Proteção contra corrosões, então a gente tem uma linha específica para metal, para parede, para estruturas que estão que podem passar por processo de corrosão, tanto metal interno do concreto, quanto revestimentos metálicos, impermeabilizantes de uma maneira geral, mas aí você tem um leque muito grande de tipos de impermeabilizante. A gente falou aqui da manta líquida, as argamassas, materiais para piscina, materiais para cobertura, telhado, enfim, tem um grande leque de oportunidades ali, de necessidade de obra, na verdade, que a gente pode atender com os impermeabilizantes. Eu tenho pronta entrega praticamente para todos eles, pelo menos um nível interessante que consiga atender obras aí de pequeno, médio porte. Claro que nós estamos falando aí de uma obra de 1.000, 2.000 metros, aí já fica mais complicado ter isso pronta entrega, mas a gente consegue trazer de uma maneira bem rápida aqui para Londrina, graças ao nosso contato constante com os fabricantes. As argamassas estruturais e grouts, a gente entra nesse segmento as argamassas de reparo. Então, por exemplo, você tem um piso lá no seu estacionamento que está quebrado, você precisa fazer um reparo, só que você já fez N vezes com areia e cimento. Sim. E aí você nota que toda vez que passa o vizinho de skate, o skate ele quebra já aquela areia e cimento, já faz uma fissura ou começa a esfarelar. Por quê? Porque a argamassa de areia e cimento ela não tem resistência para aquele tipo de tração da rodinha. Então a gente tem algumas argamassas que dão uma resistência maior, que são próprias para aquele tipo de material, para aquele tipo de uso. Às vezes não um skate, mas uma empilhadeira, um estacionamento que constantemente passa o pneu do carro. Então a gente tem algumas argamassas especiais que vão dar uma dureza maior, vão secar em apenas 2 horas, que você vai conseguir liberar a área para uso. Sim. Te dou um exemplo claro isso. Aquela grelha do ralo da entrada do estacionamento do prédio. Sim. Normalmente aquela grelha, ela, com o passar do pneu do carro, ela começa a amassar, a soltar os rebites e até estourar o concreto ali, né? Quebrar aquela sempre vai fissurando nas bordas. Exatamente. Né? Então você tem que fazer o reparo daquilo de tempos em tempos, a manutenção. Só que você não pode parar o estacionamento de um prédio por 14 dias, 28 dias, para esperar o concreto curar completamente para liberar as vagas de garagem. Exato. Nós temos uma argamassa hoje que ela seca em 2 horas, você consegue liberar para acesso de veículos leves. Então, você consegue fazer o reparo dentro do dia e na parte da tarde você já consegue liberar os moradores para guardarem os carros novamente dentro da garagem. Então, esse tipo de material, esse tipo de conhecimento técnico que é o que a gente estava falando aqui. Nosso pessoal é treinado para saber identificar o que o cara precisa e qual tipo de material a gente pode... Na questão do grout aí, né? Você comentou, só para entrar num detalhezinho, tem a ver com recuperação de elementos estruturais? Por exemplo, pilar, laje ou viga também? Com certeza. A gente tanto executa pela TICS quanto só revende material. Então você tem uma estrutura velha de concreto, uma casa velha que precisa de um reparo, tem algumas vigas que já estão com a estrutura de metal aparente, o aço do concreto já está aparente, então você tem que renovar, escovar aquele aço,
nós temos o material que vai devolver as propriedades para o metal, nós temos o material que vai fazer a ponte de ligação entre o concreto velho e o concreto novo, a argamassa de reparo que vai entrar ali, Sim. e a argamassa de reparo propriamente dita, que é o grout, que vai fazer a recomposição da estrutura daquele concreto para devolver a capacidade de carga que aquele pilar tinha. Sim. Então a gente tem essa linha que a gente considera como argamassas de reparo estrutural e grouts. Ô André, e aqui a gente está percebendo assim, vendo mesmo, você não sendo um engenheiro, tem um conhecimento muito amplo, né? E tem propriedade naquilo que você está falando mesmo, né? A gente sente isso, né? E são os treinamentos que os fabricantes nos dão, né? A gente constantemente está passando por esse tipo de treinamento. Mês passado mesmo nós tivemos a vinda de 2 fabricantes. Um falou dessas argamassas especiais que eu estou te dizendo. Inclusive eles tinham um lançamento novo, uma argamassa que faz um reparo com uma espessura e um tamanho de dama maior que os normais. Eles vieram trazer isso para a gente, já deram um treinamento completo de argamassa de reparo. E o outro foi sobre revestimento, pisos industriais. Então são revestimentos especiais para as áreas que vão trafegar empilhadeira, trafegar algum tipo de material pesado. Então são alguns revestimentos especiais para a indústria. Constantemente a gente está recebendo esse tipo de treinamento. Legal. Uma linha bem tradicional são as resinas acrílicas, né? A gente conhece pela famosa manta líquida. Sim. Que é o grande vilão e muitas vezes o que deixa o nosso cabelo branco. Sim. Porque a gente recebe muitos clientes insatisfeitos na loja que foram orientados a utilizar a manta líquida. A manta líquida ela está no Brasil talvez aí há 30 anos e ela já foi um coringão que faz de tudo. Ela resolve qualquer tipo de problema de impermeabilização. De fato, ela é um material de muito fácil aplicação e uso. Qualquer um consegue aplicar, porque ela é pintada. Sim. Só que como é um material de pintura, ele tem algumas restrições de uso que nosso pessoal está treinado para orientar o cliente a quando pode e quando não pode usar. Exato. Então, um exemplo clássico que eu dou é uma marquise. Você tem lá uma janela que tem aquela marquise de concreto que não vai receber revestimento. Sim. Então, você tem que proteger ela, porque como ela é uma estrutura de concreto, ela não pode ficar recebendo o ataque da água constante, porque senão aquela estrutura de concreto começa a se deteriorar com o tempo. Então é uma área que você conseguiria utilizar facilmente a resina acrílica, que é uma área pequena, uma área que não vai receber revestimento, uma área que não empoça água. Então você consegue esse tipo de uso da resina acrílica. Já se você, como eu citei anteriormente, se você for colocar um revestimento, a gente já não orienta o uso, porque a resina não pode ficar confinada sob um revestimento cerâmico. Porque ela não respira, ela tende a remulsionar. Então aí que você tem algumas patologias, né? Sim. Então a gente recebe alguns clientes que, me disseram que poderia usar a manta líquida, né? Sinto lhe dizer, mas você não poderia. Meu pedreiro falou que... exatamente. Não é? Meu pedreiro falou que resolvia. Sinto dizer, mas não resolve. Na sua área aí, uma área de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, dependendo da resina acrílica, claro que você tem alguns materiais no mercado aí que tem uma performance muito alta, muito forte, que tem um grande teor de sólidos, né? A resina ela tem pouca carga barata, ela é muito nobre na sua composição, então ela tem uma performance maior. Mas, a grosso modo, você não poderia utilizar nesse sentido. Então, esse entendimento que a própria TICS Engenharia nos deu na execução nos permite afirmar quando vai ou não vai dar certo para o cliente executar a sua própria obra. Os aditivos, né, o Bianco, o Vedacity, o Vedalite, o Neutrol, que são os aditivos de você colocar na sua massa de reboco, fazer o seu chapisco. Isso aí você encontra em revendas tradicionais também, do varejo, e a gente tem lá na Impertix também. Tanto o que a gente tem de diferencial são as embalagens maiores. Hoje eu tenho uma grande quantidade de tambores de 200 litros, então às vezes se você tem uma área, uma casa média, você já consegue comprar um tambor de 200 litros de Bianco, por exemplo, e ter lá na obra
com um custo muito menor do que você comprar isso diariamente, balde por balde, 18 litros, que é mais caro. E a questão que a gente comentou também do volume, né? Exatamente. Se você compra um volume de 200 litros, você já, só pelo custo da embalagem, você já consegue um desconto maior. Sim. Os adesivos e selantes, que são o silicone, o PU, para você fazer uma calha, uma junta de dilatação, vai instalar um vidro numa estrutura metálica, né? Vai fazer um parapeito lá, vai instalar o vidro, a gente tem o silicone, tem o PU, são os selantes tradicionais. Uhum. Desmoldantes, a gente tem uma linha bem completa de desmoldante. Desmoldante é aquele material que a gente passa na forma de madeira na hora de fazer o concreto, né? Uhum. Para a madeira não grudar no concreto na hora de você tirar. Sim. Até aí tudo bem. Só que nossa equipe ela está treinada a questionar o dono da obra, o engenheiro que nos procura, porque às vezes você vai desmoldar, você precisa que aquele concreto dê acabamento de concreto aparente, então não pode ser um desmoldante normal. Você não vai usar uma forma de madeira, você vai usar uma forma metálica, então é um outro tipo de desmoldante. Então, dificilmente você vai nos questionar sobre desmoldante e a gente já vai te passar o preço do desmoldante. Você precisa saber. Primeiro a gente vai fazer esses questionamentos para saber o que a gente vai orientar de uso. Sim. Tá? Isso daí eu imagino também que no dia a dia vocês mesmos devem tirar várias dúvidas, né? Sem querer, digamos assim, porque a pessoa já vai com uma determinada ideia até vocês, né? Então, por exemplo, você comentou aí, é só o exemplo da forma, né? A pessoa já vai com a ideia da forma de madeira. De repente você já passa uma ideia da forma metálica, a pessoa já abre uma possibilidade de trabalhar de uma outra forma também, né? Para todas as linhas, né? Às vezes ele vai nos questionar sobre argamassa colante, por exemplo. Eu vou comprar um piso lá de 50 por 50, preciso comprar uma C3. E a gente aborda um determinado assunto que leva ele a tomar uma decisão sobre outra etapa da obra que ele ainda nem tinha chegado naquele momento, ou por causa de algum alerta que eu dei para ele, ou nossa equipe passou para ele. Aí a gente entra na linha de mantas asfálticas, que você comentou, mantas e emulsões, que é toda a linha à base de petróleo, que ainda no Brasil é muito utilizada. Sim. Talvez, eu não sei percentual de uso, mas grande parte, talvez a maioria da linha de impermeabilização hoje, principalmente a linha residencial de prédios, né? Sim. Grande parte ainda é executada com linha asfáltica. Uhum. O Brasil é muito forte na produção de material asfáltico e ainda tem pouco uso dos materiais equivalentes. Uhum. Como eu te dei um exemplo, a manta de PVC, o próprio poliuretano, né, através de pintura, mas a manta asfáltica ainda é o material mais usado em grandes etapas de impermeabilização, como estacionamentos, piscinas aéreas, né, que são piscinas feitas em laje de estacionamento, lajes que embaixo tem alguma construção. A parte térrea de edifício, né? Área comum ali. Área comum de edifício, coberturas, né? O último andar dos prédios normalmente é feito com uma manta ardoseada, que é uma manta que pode ficar exposta ao sol. Então a gente tem toda essa linha de material e também é um segmento aqui que a gente também traz sempre a TICS com a gente pelo fato de a gente executar a obra. Sim. Vale lembrar que boa parte dos nossos clientes, uma grande parte, são aplicadores. E pode haver a pergunta, mas como vocês têm uma empresa de aplicação e conseguem vender ou buscam clientes aplicadores? É importante lembrar que a gente é uma empresa de execução de impermeabilização, só que a gente tem um foco em obras residenciais de grande porte e obras industriais de grande porte. Sim. A nossa equipe é uma equipe bem robusta, uma equipe que conta aí com aproximadamente 20 a 30 profissionais de aplicação, uma equipe que está hoje muito mecanizada. Nós temos vários equipamentos que nos ajudam a executar esse tipo de obra. Então, obras menores, a gente indica esses aplicadores. Sim. Então, você que é aplicador, que ainda não conhece a nossa loja, pode ter esse tipo de receio. Mas eu não vou comprar lá porque eu vou fortalecer o inimigo. Não, na verdade a gente não concorre grande parte das obras porque a gente tem um foco diferente dos aplicadores regionais.
Eu diria mais que é o caráter mesmo de parceria, né? Parceria, A gente sempre fala exatamente. sobre isso, né? Inclusive, se a gente tiver indicação de obra, a gente sempre vai buscar indicar os nossos parceiros Sim, ao invés de executar com a TICS Engenharia. sim. A TICS ela tem um corpo comercial, como eu comentei, liderado pelo Sidney, totalmente diferente a atuação, não concorre com o corpo comercial da Impertix. Aham. É claro que a gente trabalha a quatro mãos, mas o foco é diferente. Então, os, Sim. os aplicadores que estão nos ouvindo, que acompanham o Network Serviço, podem ficar tranquilos. Agora, na terça técnica mesmo, que vai acontecer na próxima semana, a gente convidou, se não todos, quase todos aqui de Londrina, espera a vinda deles lá Sim. na loja, justamente para mostrar que a gente está aberto a fazer esse tipo de parceria, a Uhum. trazer esses aplicadores para trabalhar junto com a gente, porque uma mão lava a outra. A gente indica a Exatamente. obra e quando tem material para, quando eles têm obra também que podem indicar material, a gente recebe essas indicações. A gente está ainda desenvolvendo uma campanha de pontos, né? Que Uhum. quando o cara indica a obra para a gente consegue criar como se fosse o voucher de desconto Legal. para aquisição de material posteriormente. Uma fidelidade também, né? Exatamente, como se fosse um cartão fidelidade aí da Legal. loja. Bem interessante isso. As fibras de concreto, hoje estão cada vez a busca maior, que são materiais para uso em pisos industriais, Uhum. para você eliminar ou, na verdade, Diminuir um pouco a porosidade, talvez, do concreto? ajudar nas fissuras de retração. Ah, tá. Quando ele perde água, ele tende a trincar. Uhum. E se você coloca a fibra de polipropileno, ela ajuda nesse processo de retração para não ocorrerem ou ocorrerem menos, um volume menor Uhum. de fissuras de retração. Para Certo. você ficar com um concreto mais coeso, com menos trincas no final. Uhum. Porque o controle de perda de água é muito complicado, né? Sim, Você a tem gente um- vê vários casos, né, de estacionamentos aí, que fica aquele piso todo mapeado, né? Exatamente. Devido a justamente essa retração aí. Exatamente. O controle de retração não foi bem executado, né? A hidratação do concreto não foi bem executada ou não foi utilizado um tecido que auxilia, Uhum. que é um tecido não tecido, que fica úmido, você molha ele. Então o que acontece? Ele controla a evaporação de água. Então, Uhum. o pessoal costuma molhar com a mangueira, daí dali 2 horas vai lá, molha de novo, mas nesse intervalo da primeira molhada até a segunda, Uhum. a água já evaporou e o concreto já está recebendo ataque solar, perdendo água numa velocidade maior daquela que seria a correta. Uhum. Então esse tecido nós vendemos também na loja, esse tecido não tecido, que é a linha de geotêxteis, né, que é uma Uhum. outra linha que a gente também tem, e consegue fazer esse tipo de atendimento. Legal, André. Sei que é bastante coisa, tem coisas até que não estão aqui, Aham. né, que vão sendo ramificadas. A própria manta PVC, de certa maneira, nós teremos para vender na loja logo logo. Sim, E estamos agregando cada vez mais, né? sim. Temos com a certeza. ideia de começar a trabalhar com a linha de tintas e revestimento. Não a linha de tintas decorativas para pinturas internas, Aham. mas uma linha mais profissional de pintura de Concreto aparente, por exemplo? concreto aparente, revestimentos especiais para piso, Uhum. tintas anticorrosivas, tintas para revestimento de tanque de gasolina, enfim, algumas linhas mais específicas aí. Estamos começando a conversar com um fabricante interessante aí. Vamos ver se vai dar certo, né? Talvez já para agosto a gente vai ter novidades aí nesse sentido também. Legal, André. Ô, André, então, aproveitando aí agora, né, depois que você falou um pouquinho, e de forma bem detalhada, inclusive, né, acho que tirou já várias e várias dúvidas aí de quem está nos acompanhando, até para entender mesmo como que funciona a Impertix, qual que é a mentalidade da empresa, né, que é bem bacana, assim, esse caráter bem técnico que vocês trazem aqui. Mas aí, eu pergunto para você o seguinte, né, nessa questão de consolidação de mercado mesmo, que eu acredito que vocês querem cada vez mais estar alcançando os seus clientes, né, o público, seja engenheiro, arquiteto também, que é um público mais técnico. Aí eu pergunto para você, qual que é a mentalidade da Impertix de vocês trazerem o seguinte sentido: por que comprar na Impertix? A gente tenta fazer com que a casa do impermeabilizante, que é o nosso slogan, né, junto com o nome, seja
justamente uma visão do cliente final. Aqui você vai encontrar materiais específicos sobre impermeabilização. Nós temos uma ampla quantidade de químicos para construção, mas somos especialistas e os maiores na linha de impermeabilização do norte do Paraná. Então, por que comprar na Impertix? Porque só aqui você vai encontrar uma equipe técnica com respaldo técnico para te dar a melhor opção de uso de material. Você vai encontrar uma gama de materiais onde você tem a opção de tomar alguma decisão de obra embasada naquele tipo de material. A melhor forma de preço e prazo de atendimento. Sim. E uma experiência de atendimento focada, pautada no cunho técnico. Sim. A gente não vai oferecer nenhum tipo de material que não funcione. A gente comenta com a nossa equipe técnica. Se precisar perder a venda, mas não indicar um tipo de uso de material que não faz sentido, vamos perder a venda. Sim. Justamente porque, se você tiver um problema depois de execução, a responsabilidade pode cair sobre nós. Sim, e nessa questão aí a gente traz sempre a segurança, né? Vocês passam a segurança tanto para o cliente que vai estar comprando, vai estar tirando as dúvidas com vocês também, e a segurança até no dia a dia do usuário das edificações, né? Isso é extremamente importante. Exatamente, tanto que a gente está começando a fazer alguns movimentos com as instituições de ensino aqui de Londrina, o Unifil, o Nopar, para participar de palestras dentro da sala de aula, para já tentar colocar na cabeça do cara que está fazendo engenharia, da moça que está fazendo arquitetura, algumas coisas que o mercado ainda tem de uso comum, de senso comum, que já não faz tanto sentido, e a gente trazer essa metodologia nova, de novas linhas, novos tipos de produto, para o cara que ainda está estudando, para quando ele se formar, ele já tentar trazer isso para o mercado, e a gente tentar, num processo de transformação técnica mesmo, desde o estudante de engenharia e arquitetura, até o cara que já está inserido hoje na obra. Através dos eventos de terça técnica, dos eventos dentro da faculdade que a gente vai começar a fazer, agora o primeiro já talvez em conjunto com uma das grandes aqui de Londrina, para pautar esse cunho técnico para o atendimento comercial que nós temos. Então hoje a nossa intenção hoje a pessoa estando inserida no segmento de construção civil ou não, pode ser só o dono de obra, né? Cara, eu estou precisando de alguma coisa na linha de construção. Eu vou primeiro ligar na Impertix para ver o que eles acham, qual o norte que eu tenho que tomar. É relacionar mesmo o assunto, né? Pensou em impermeabilizante, falou em Impertix. Exatamente. Isso é extremamente importante, assim, né? Então, para concluir, nós temos os consultores técnicos extremamente treinados para esse atendimento. Nós temos uma ferramenta de atendimento online muito eficiente. Hoje, dificilmente você entra em contato com a gente nos nossos canais de atendimento, ou Instagram, WhatsApp, ou site, e você não é respondido dentro aí de 30 a 40 minutos. A gente tem um cuidado muito grande com a nossa equipe de vendas, que eles tenham contato permanente com os canais online, para que o cliente que entra em contato já receba uma resposta já de imediato para a tratativa daquela solicitação. Um estoque muito grande. Nós temos um estoque interessante aqui na cidade de Londrina. Logística bacana. Logística bacana para entrega. E o conhecimento real, que é aquilo que a gente está buscando fortalecer a nossa equipe, ligando a patologia com o uso do material, ou o tipo de impermeabilização que você vai fazer, com qual tipo de material utilizar. Sempre buscando a melhor prática hoje nos mercados aí, trazendo até tecnologias dos Estados Unidos, da Europa. Tem alguns fabricantes que a gente revende aqui em Londrina que já tem materiais aí que não são utilizados amplamente no Brasil, mas na Europa já há muitos anos. Sim. A gente tem condições de trazer esse tipo de material aqui para Londrina. Aproveitando até, André, é interessante, né, comentar isso, que eu percebo também que a Impertix tem esse caráter, né, de estudar mesmo o mercado. E vocês também costumam participar de feiras, né? Acho que recentemente aí, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, vocês participaram da FEICOM, né? Que é uma feira que é lá de São Paulo, né? Uma feira grande aqui no
cenário nacional? A gente foi como convidado, né? Não tinha um stand lá. Uhum. Lá são os stands de fabricantes mesmo. Uhum. A gente foi como convidado lá para a FEICOM. Aqui em Londrina nós participamos na feira de condomínios aqui de Londrina, que ocorreu lá no Shopping Aurora. Se eu não me engano foi em março desse ano, onde a gente trouxe soluções para as manutenções de condomínio, que é uma outra área bem interessante. A gente está fazendo um trabalho bem forte junto aos síndicos. Pessoal... Essa questão da educação também, né? Exatamente, porque com as novas normativas de construção, a manutenção da construção civil, ela está agora sob a responsabilidade do condomínio. Exato. Para você garantir a sua garantia de construção, que a construtora tem a responsabilidade de manter em um determinado período, você tem que seguir alguns passos de manutenção da mesma forma de um carro. Você compra um carro, você não pode, sei lá, rebaixar ele. Rebaixou, você perde a garantia da suspensão. Exatamente. Mais ou menos nesse sentido. Se você tem uma estrutura de concreto, você tem que fazer a manutenção de determinada forma para você não perder a garantia da consultora. Uhum. Então a gente tem esse tipo de abordagem também junto com os síndicos. E depois da garantia da construtora, a gente entra no processo de manutenção predial mesmo. Sim. Então, readequação da pintura, você tem uma piscina talvez muito antiga, você tem que trocar o revestimento da piscina. Aí é feito todo um mapeamento mesmo da área comum, né? De todas as, digamos assim, as áreas que necessitam, né? Dessa manutenção periódica, né? Exatamente. E por que isso tudo? Porque esse cuidado que a gente tem com a nossa equipe de comercial. Se você for atrás de alguns estudos de impermeabilização, o custo da impermeabilização perante o restante da obra é de apenas 3%. Uhum. Então, o Sidney comenta sempre isso, né? Que ele vai discutir alguns orçamentos da TICS Engenharia com as construtoras, e os caras, pô, mas tá caro, tem que melhorar o preço. Fala, cara, primeiro de tudo, nós estamos falando de 3% da obra. Uhum. E talvez uma das coisas mais importantes que tem na obra, que vai garantir aí a vida útil do concreto, que vai garantir a estanqueidade, que vai garantir que o subsolo não caia um em cima do outro. Exatamente. E o mais interessante, o custo de você fazer a execução de impermeabilização dentro do período de obra é muito baixo. Sim. Então você estava comentando, né, André, essa questão da porcentagem, né, da impermeabilização ser uma porcentagem de 3% em relação ao total da obra, né? E do custo mesmo, no início, de você já pensar, desde o projeto já, né? Essa questão da impermeabilização também diminui muito o custo da obra em si, né? Exatamente. Se você pegar o custo dela dentro do projeto, durante a obra, com a obra pronta e na situação de uma obra habitada, você vai ver que esse custo ele passa de 20, 30 reais o metro quadrado para 1.500, 2.000 reais o metro quadrado. Olha a proporção do negócio. Olha a proporção. Você tem o exemplo mais clássico que a gente vê no dia a dia. Clientes que chegam desesperados lá na loja, o cara constrói uma residência, faz uma piscina, compra um revestimento cerâmico de 300, 400, às vezes 1.000 reais o metro quadrado, não impermeabiliza do jeito correto, reveste a piscina, coloca água. Dali a alguns meses, o revestimento começa a soltar. Você tem um problema aí de desplacamento. Você vai ter que remover todo o revestimento. Então, aí olha o custo que vai gerar isso aí. Né, para você, dor de cabeça, quebra-quebra, sujeira dentro de casa de novo. Você vai ter que encher essa piscina de novo, né, jogar a água dela fora para uma nova água para encher essa piscina. Sim. Que daí é um custo também. Hoje o custo da água está bem elevado. Justamente por quê? Porque não houve um cuidado, uma cautela no processo de projeto ali, ou por parte do engenheiro, ou até por parte do usuário final, que não dá tanto valor para aquilo. Às vezes o engenheiro até salienta a importância. Fala, vamos buscar uma empresa de engenharia especialista em impermeabilização para a gente ir atrás de um renome, de um processo mais certo de impermeabilização. Não, vamos fazer aí o pedreiro que eu contratei, ele tem um conhecimento, já fez algumas piscinas, ele vai passar um material aí conhecido já do mercado e vai dar certo. Mas em alguns determinados momentos,
não dá certo, você tem alguma patologia envolvendo aquilo ali, e você vai ter um custo de reparo muito maior e uma dor de cabeça absurda. Eu trago sempre a visão, André, de que assim, o material impermeabilizante, né, a impermeabilização como um todo, né, é algo que você não enxerga. Só que a importância que ele tem, né, dentro do sistema mesmo, construtivo, dentro da obra como um todo, você só vai dar valor para ele depois, como a gente comentou aqui, em um dos momentos aí, quando vai ter que passar por um processo aí de manutenção ou de repente de reparo, né? Ou até de substituição de algum revestimento, alguma coisa assim, um telhado, né? Exatamente. Então, realmente, a gente precisa colocar, por isso que o nosso trabalho dentro das faculdades, Sim. já com os engenheiros formados, já com o pessoal que está no mercado, para tentar desmistificar a questão da impermeabilização, Sim. colocar o devido valor para ela, que já deveria acontecer, justamente para evitar esses custos futuros. Sim. A gente sempre fala, né? É o barato que sai caro, né? Para qualquer situação, né? Seja no caso aí de um produto específico, que a gente está citando aí o de vocês, né? Que é um sistema mesmo de impermeabilização, até mesmo a contratação de um profissional. Então, às vezes a pessoa olha muito o preço, né? Mas não olha o valor dentro daquilo, né? Exatamente. Alguns cuidados que a gente tem que ter, até para evitar alguns acidentes aí dentro de obra, né? Você tem... Hoje nosso corpo técnico de execução é formado por pessoas extremamente experientes, né? Uhum. E justamente para evitar problemas de acidente dentro da obra, o correto uso do material, a quantidade de uso, porque você tem um consumo por metro quadrado que você tem que ser respeitado, senão o fabricante não vai dar a garantia que está escrito lá na ficha técnica. Uhum. E eles têm como perceber isso muito facilmente. Tem algumas ferramentas que ele vai lá, tira uma placa da piscina, mede quanto tem de espessura de material, facilmente ele identifica que não tem o consumo que a ficha técnica exige. Uhum. A garantia da impermeabilização já caiu por terra e ele não paga aquele reembolso de material. O cliente final vai ter que pagar todo o revestimento de novo, vai ter que romper toda a impermeabilização, fazer do zero. Fazer do zero. Uhum. Ô André, então para finalizar aí, ó, a gente apresentando novamente aqui um Instagram, né, que é a rede social da Impertix, é o @Impertix_Brasil. A gente volta a comentar aqui, né, que a Impertix faz postagens praticamente diárias, né, mostrando tanto os produtos que tem lá no portfólio da loja deles, quanto até mesmo essa questão que a gente sempre fala aqui da educação mesmo, né? De educar o público, de mostrar uma determinada situação, o uso do produto, do material, né? Para uma determinada finalidade. Exatamente. Nós temos uma pessoa aí responsável só por tratar das redes sociais, que é a Isabelle. Uhum. Ela nos ajudou bastante, inclusive, na produção desse podcast. E ao longo do tempo a gente tem soltado aí bastante material justamente voltado à patologia e solução. Sim. Usar ou não usar esse tipo de produto. Qual que é a comparação do produto A para o produto B? Uhum. Aonde usar o Bianco, aonde não usar, né? Essa estratégia nossa de mostrar como fazer o uso correto, aonde usar. Inclusive, a gente tem percebido que alguns concorrentes têm gostado bastante. Já estão começando a soltar alguns conteúdos muito parecidos com os nossos. Só. A gente fica feliz porque a gente está movimentando tendência já de internet, né? Isso é importante, trazer coisa nova. Sim. E quer dizer que a gente está fazendo um trabalho legal, com né? certeza, tá começando a mexer aí com os caras. Mas justamente para conscientizar o uso do material e que o cliente ele pode ter essa confiança que lá ele vai receber um tratamento e um atendimento voltado à necessidade técnica dele, e não voltado à nossa necessidade de vender material. Exatamente. A gente não vai vender nem mais material do que você precisa, só que também a gente não vai assinar embaixo o uso de um material que não vai funcionar só porque ele é um pouco mais em conta, porque alguém falou que ele funciona. A gente vai se pautar pelo nosso corpo técnico, né? E vai orientar por que funciona, por que não funciona e por que utilizar aquele tipo de material. Ô André, eu até comentei no começo do nosso podcast, né,
que a Impertix é a casa do impermeabilizante de Londrina. Isso. Só que ela não se encontra apenas em Londrina, né? Não, nós temos vai fazer o aniversário de 1 ano aproximadamente, uma loja em Maringá também, que é um mercado que a gente tem bastante força com a Tix Engenharia. Nós executamos as obras da Yoshi lá no mercado de Maringá e algumas outras construtoras. E o ano passado o Sidney resolveu abrir uma filial. Ela fica lá na Avenida Brasil 6128, sala 3. É uma loja pequena, mas a gente consegue ter um estoque pronto entrega lá. Nós temos um consultor comercial que trabalha lá com a loja de forma externa também, visitando obras, né? Bem com essa característica técnica que a gente já bateu algumas vezes aqui no podcast. E tem aqui essa ligação direta também com o Sidney, né? Quando precisa mais dessa parte de porque nós temos consultoria, né? Nós temos um corpo de engenharia lá também. Nós temos a engenheira Carol, que trabalha lá nas obras da Tix. Ah, legal. Ela fica lá. Nós temos uma estagiária em engenharia lá que trabalha dentro da loja full time. E o Alessandro, que é o nosso consultor lá em Maringá, também já é do mercado. Ele vendia ferro antigamente, vendia alguns outros materiais na linha de construção. A gente trouxe ele para trabalhar com a gente, justamente para iniciar esse atendimento para Maringá também, nesse mesmo formato que é feito aqui em Londrina. Sim. E em Londrina nós estamos ali na JK, como eu havia dito, no começo da JK, ali depois da Escola do Madureira, antes da Tarobá. Um espaço bem aconchegante, inclusive. É um espaço legal, porque era uma casa ali, né? Sim. A gente tá ali no meio das motos, né? A gente brinca ali, inclusive uma outra loja de moto aqui de Londrina, bem conceituada, esses dias bateu lá. Ô, cara, quanto vocês querem pra sair daqui, né? Nossa. Mas por quê? Cara, vocês estão no melhor lugar pra ter loja de moto aqui em Londrina. Cara, infelizmente agora não vai dar, porque a gente já fez um investimento grande aqui, né? Adesivo umas motos agora, Impertix do Brasil. Começa a vender umas motos ali também. Mas ali a gente tá com uma equipe bem interessante pra atender o pessoal. Ô André, acho que a gente tá chegando aí próximo do fim, né, do nosso podcast. Gostaria até de saber se tem algum detalhe a mais para passar para o nosso público mesmo, seu cliente, que pode ser aquele futuro cliente que já está tendo esse contato com a Impertix do Brasil, né? Quer deixar algum recadinho para eles? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de a gente participar aqui nesse formato bem interessante aí de divulgação, de conversa técnica, né? Nós que agradecemos, que é isso. O Network Service, ele tem muita relação com os trabalhos que a gente está fazendo, principalmente porque é voltado à linha de construção civil, sim, profissionais e lojistas. Eu acredito que esse movimento só tende a crescer. Espero que vocês tenham aí contato com outros lojistas, de outros segmentos, até do segmento de construção de materiais químicos. Quanto mais a gente movimentar e fomentar esse segmento nosso, melhor para todo mundo, né? A gente queria até agradecer mesmo a Impertix por acreditar, né, na Network Services, porque no início do podcast e nos outros também, a gente sempre deixa bem claro, né, que a Network Services, ela é voltada para o público da construção civil, né? O nosso foco é único e principal, que é a construção civil. Exatamente. E o usuário final, né? Exatamente. É aquele que vai ter o aplicativo ali no celular, vai buscar um tipo de material, um tipo de prestador de serviço, e o aplicativo faz esse trabalho muito bem feito, mostra quais as alternativas que ele tem. Exato. Do pessoal que é vinculado ao aplicativo. E ali você vai encontrar tanto a Impertix como outras lojas, ou profissionais na linha de elétrica, hidráulica. Então a gente acreditou muito nesse formato, porque é um formato novo, né, João? Sim. Formato que a gente não tinha visto ainda. Sim. Em Maringá eles têm algo parecido, mas não tão voltado ao consumidor final. Sim. Isso que eu achei legal, porque hoje em dia está todo mundo com o telefone na mão, então a gente tem essa facilidade de encontrar alternativa de loja ou profissional na palma da mão. Sim, a gente sempre comenta também e dá o exemplo da pandemia, né, que trouxe essa parte assim de acelerar processos, né? Justamente. Então a Network, anteriormente nós não tínhamos o nosso aplicativo que a gente chama de nativo, né, que é aquele que você baixa nas lojas digitais. E aí a gente pensou justamente nesse formato que é para proximidade, praticidade, né? A pessoa que está buscando de uma forma mais rápida, ela vai encontrar, né? E ter esse contato direto mesmo, né? A gente pensou nesse formato também para dar autonomia para as empresas, para as lojas também, né? Que é o caso de vocês aí da Impertix.
E a tendência aí é crescimento, né? Com a graça de Deus. Sim. E, João, aproveitando, eu queria convidar a todos que estão nos ouvindo a participar do Espaço Junino, que nós estamos lá na Impertix, com o apoio da Weber Quartzolite. Como eles vão patrocinar esse primeiro evento Terça Técnica, agora na semana que vem que eu comentei, a gente aproveitou a deixa, fizemos um cantinho da Quartzolite lá. Vai ter quitute também ou não? Tem quitute. Tem um café, tem uma rapadura, tem um doce de amendoim. Aí sim. Tem algumas coisas lá, uma pipoca doce. Legal. Então o cliente às vezes quer trocar uma ideia, quer ir lá dar uma passada, tomar um café, comer um amendoim. Já conhece os produtos? Já conhece o nosso tipo de atendimento, quais são as nossas forças, né? Você comentou também a questão do pessoal que é os instaladores ainda, que tem aquele certo receio, né? Exatamente, para o pessoal que mexe com aplicação. Aplicação. Pode chegar lá, vamos trocar ideia, pode me procurar diretamente. Eu vou explicar o nosso sistema de parceria com os aplicadores aqui da região. Não tem estresse nenhum, não tem nenhum tipo de concorrência. A gente vai trabalhar sempre com parceria, né? Da mesma forma que alguns clientes finais nos procuram e durante o atendimento eles buscam um aplicador, vocês têm alguém para indicar para fazer essa aplicação? Nós normalmente indicamos 2 ou mais, justamente para manter essa independência da escolha do aplicador e o próprio cliente conseguir entrar em contato direto com o aplicador. Só que é o que eu sempre falo para o aplicador, né? Alguns que já são parceiros nossos há mais tempo sabem. Você vai ter a oportunidade de participar de uma obra. Sim. Né? Vamos supor, o João está construindo uma piscina, me liga, eu vou vender o material para você. Sim. E vou te indicar 2 ou mais aplicadores. Se esse aplicador faz um bom trabalho para você, você provavelmente não vai mais me perguntar quem pode ser o seu aplicador numa próxima oportunidade. Você já vai ter contato direto com ele. Exato. Então é uma vez só que você precisa da indicação. Dali para frente o cliente já é seu. O cliente passa a ser do aplicador. E se ele tiver uma nova obra, ele vai buscar diretamente você. Então pode ir lá, vamos tomar um café, vamos conhecer as instalações. E a gente já trabalha nesse formato de parceria que vai dar muito certo. Sim, com certeza. Já deu certo, na verdade. Já deu. Né? Mais uma vez, então, André, eu gostaria de te agradecer também, né? Por estar colocando aí a Impertix e por vocês acreditarem mesmo, né? Na nossa mentalidade, né? Desde o início, assim, a gente teve esse cuidado de estar selecionando mesmo as melhores empresas, os melhores profissionais e agora as melhores lojas de materiais, né? Porque a nossa ideia mesmo é aquele público, né? Que está acompanhando o nosso Instagram, que ainda não baixou, mas vai baixar o aplicativo, e que já baixou o aplicativo, mas ainda está na dúvida, né? Não sabe ainda um determinado serviço, uma determinada loja, o que buscar, assim. E esse formato também que a gente criou do podcast é para isso, né? É para quebrar essa barreira aí da dúvida e dar essa segurança mesmo para as pessoas entrarem em contato diretamente com vocês e fecharem negócios, né? O que a gente mais quer, assim, é dar retorno para vocês, né? Maravilha, eu agradeço de novo. O que precisar da gente, pode contar com a gente lá na loja da Impertix. Eu fico à disposição. Beleza. E para finalizar aqui então, pessoal, mais uma vez, né? Vocês que ainda não têm a oportunidade de estar olhando o nosso aplicativo, baixa lá na loja digital, né? Vai lá na App Store ou na Google Play. Digita Network Serviços, pode ser com cedilha ou sem, baixa o nosso aplicativo. Hoje nós estamos presentes na cidade de Londrina e região, e Maringá e região, né? Temos o nosso Instagram, que é o @network_serviços. Nós fazemos postagens diárias de todos esses serviços, as categorias diversas, né? Seja pedreiro, eletricista, engenheiro, arquiteto, as lojas de materiais, que hoje nós apresentamos uma, que é a Impertix do Brasil. E vocês têm a oportunidade também de acompanhar todos esses episódios no YouTube, né? Só digitar lá, Network Serviços, também pode ser com cedilha ou sem, você vai nos achar. Temos o nosso site, que é o www.networkserviços.com.br. Aí esse tem que ser sem a cedilha, fica networkservicos.com.br. Mais uma vez, obrigado.